Show. Bora então começar a nossa brincadeira de resolução de exercícios. A gente vai começar a resolver os exercícios de arrays, que são vetores. E a gente tem aí 32 exercícios que a gente vai maceteado, fácil e resolvendo um pouquinho por vez. Vamos lá então. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: escreva um programa para ler um vetor A de 15 posições e imprimir os seus elementos. Então vamos começar a nossa brincadeira, né? Vamos começar com um arquivo novo. Então vamos lá, um arquivinho novo. Vou salvar ele como essa aqui é a lista 8, exercício 1. Então, lista 8, exercício 1. Tá salvo já. Vamos começar a fazer essa brincadeira aqui. Ele fala o seguinte, para você ler. Se você vai ter que ler essas informações, então ele pede para ler um vetor de 15 posições, então você vai ter que pedir para o usuário digitar alguma coisa. Já que a gente vai pedir import java.util.scanner. A gente vai fazer, então, a importação do nosso Java Util Scanner. Já que eu importei, vou criar o meu objeto de leitura para usar, né? Então, scanner, leia, igual a new scanner, e aí, system.in. Beleza. Já criamos aí o nosso scanner. Agora vamos voltar. Ele fala lá, escreva um programa para ler um vetor A de 15 posições. Então, vamos declarar um vetor A de 15 posições. Então, beleza. Como que eu declaro? Int A, sinal de vetor, igual a new, o tipo e o tamanho. São 15 posições. Acabei de declarar um array chamado A, de inteiros, e eu disse que ele tem tamanho 15. Ele é igual a um vetor de tamanho 15. Perfeito. A partir de agora, a gente vai fazer a nossa estrutura para poder fazer aí a menção às 15 posições, ler tudo isso, depois a gente vai mostrar. Vamos fazer então uma estrutura. Vou começar fazendo a estrutura primordial que a gente conhece, que é o for, né? Comumente com array a gente usa for, mas não necessariamente, não obrigatoriamente. Então eu vou fazer aqui o primeiro com for, então int i começando em 0 e menor. E aí a gente tem a possibilidade de fazer menor ou igual a 14, menor que 15 ou menor que a ponto seu tamanho. E aí eu vou utilizar sempre essas referências para ir lembrando, mas vou comentar das outras, né? Então, e mais. Beleza. Agora eu já tenho aqui um esquema que vai fazer uma repetição 15 vezes. Agora que eu já tenho minha estrutura, vou mandar uma mensagem para o usuário. System.out.print. E aí, entre com um número. E aí, depois que entre com o número, eu vou ler esse número. Como que a gente lê? A gente chama o nosso objeto de leitura, ponto, nextInt. Isso daqui tem que ser atribuído a alguém. Então, isso aqui tem que ser atribuído a alguém. Mas a quem eu irei atribuir, né? Ao meu vetor. Mas eu não posso simplesmente chegar, leio inteiro e atribuo para o vetor. Eu tenho que falar aonde no meu vetor. Então, o meu vetor A, eu tenho que dizer aonde que eu quero colocar essa leitura. Eu quero colocar no índice que ele estiver lendo. Então, se for o 0, coloca na posição 0. Se for o 1, na posição 1. Se for o 14, na posição 14, e assim por diante. E após a leitura, então eu vou colocar aqui só para a gente ter uma noção do momento que aconteceu, né? Na nossa saída. .out.println. Leu os valores. Tá lá.
leu os valores. Após a leitura dos valores, a gente vai fazer a impressão. Como que eu vou imprimir? Eu posso pegar e mandar imprimir um por um. Então, posso chegar lá e fazer assim, ó, system.out.print, ln, e aí eu mando imprimir o meu vetor na posição 0. Opa. Só para ver aqui os índices, né? Para ver cada um dos elementos. Então, tem um parênteses, tem o nome do vetor, tem o colchete, tem o valor do índice, fecha o colchete, fecha o parênteses, né? Tá aí. Posso mandar imprimir na posição, imprimir a posição 0. Cara, a gente vai ter que fazer isso aqui 15 vezes. Pô, vou usar um laço, né? Não vou ser é, tão folgado assim sempre, mas o laço resolve a minha vida. A gente tem que ser inteligente, né? Vou declarar aqui em cima uma variável para imprimir a posição, só para a gente fazer uma forma diferente. Int posição. A gente começa fazendo um laço, sempre dando qual que é o valor inicial da variável que a gente vai usar para iterar, posição igual a 0. Vou usar um while agora. While posição menor que o tamanho do array, a.length. E aí, se isso daqui tiver tudo certo, eu mando imprimir. Depois que eu terminar isso daqui, eu fecho. Só que além de mandar imprimir, eu tenho que mandar imprimir na posição que eu quero, né? Posição. E depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer meu incremento. Posição mais. Estou incrementando ela. Então, só para a gente ver bonitinho, né? Separando um pouco, fica aí como que a gente vai imprimir. Então, vou colocar aqui, só para ficar uma referência, né? Eu quero vir aqui. Eu quero imprimir posição mais 1. É isso daí que eu quero imprimir, posição mais 1. Só para a gente ter uma ideia, eu quero ver lá, posição 1 até posição 15. Porque para quem está trabalhando, vendo, eles nunca vão pensar que começa na posição 0, eles vão achar estranho isso daí, né? Então vamos começar aqui, ó, só para a gente visualizar como que vai ficar. Vou maximizar. Vou começar aqui, digite o número. Estou digitando números aleatórios aqui. Pronto. E aí ele mostrou aqui, ó. Depois que eu digitei todos os números, ele falou lá, leu os valores, aí vem a impressão. Naquela primeira posição, que é 0 mais 1, então por isso ficou 1, ficou o 5. Na primeira posição está o 5. Na última posição, na posição 15, tá o 5 também, que por incrível que pareça foi uma coincidência, né? Aí a segunda tá o 4, 7, 4, 7. Exatamente, a gente consegue ver cada um desses valores. A gente pode também optar por não imprimir tudo separado. Se eu quiser imprimir tudo juntinho, né? Eu posso pegar e fazer isso daqui. Por exemplo, ao invés de pular linha, eu vou colocar aqui um espaço entre as minhas impressões. E aí eu não vou usar o LN, eu vou imprimir somente com print. E aí vai ficar seguido, né? Um após o outro. Posso fazer isso daqui. Por exemplo, colocar aqui saída, e aí ele vai começar a mostrar a minha saída daqui. Rodando, executando, olha lá, novamente, aí começa a sacanagem, tem que ficar digitando um monte de coisa. Tá aí. Olha lá a saída, a nossa impressão. Aí são os valores que a gente digitou. Bonitinho, bem bacana. Dá para a gente fazer várias coisas a partir disso. Então, o primeiro passo nosso foi declaramos um array e dissemos qual que é o tamanho dele. Após isso, fizemos um laço
E a gente foi da posição 0 até menor que o tamanho dele. E aí a gente leu, para cada uma das suas posições, a gente leu um novo inteiro. Depois que a gente fez isso, a gente pode imprimir. Estou mostrando aqui que você pode fazer com for, pode fazer com while, tanto faz. Gosto do freguês. Eu tenho um gosto muito grande de trabalhar com arrays com for. Eu acho mais tranquilo, porque aí eu não preciso ficar me preocupando com a declaração da variável, o incremento já está aqui dentro, então eu nunca esqueço de fazer o incremento lá depois. Eu gosto de fazer tudo na linha do for. Eu, Cristóvão, gosto de fazer por conta disso. Mas qualquer laço pode ser utilizado sem problema nenhum. Vamos ver o exercício 2. Escreva um programa para ler um vetor B de 15 posições também e imprimir em ordem invertida, ou seja, imprimir de trás para frente. Legal, vamos fazer então. Vou pegar esse cara aqui, vou salvar como. E aí a gente vai ter agora o exercício 2. Só que ao invés de falar que é A, esse cara daqui é o B. Então vamos fazer a declaração do B dessa forma. Não tem diferença nenhuma, só coloquei a referência de array no tipo e não na variável. Tamanho 15. Beleza. Agora a gente vai de 1 a 15 para entrar com o tamanho do B. E eu vou ler lá os elementos do B. Beleza, tá feito. Leu os valores ali. Agora ele quer sair aqui uma saída invertida. Como que eu posso fazer uma impressão invertida, de trás para frente? Bem, ele tem que começar na última posição. Qual que é a última posição? Aí vem você e fala assim, a última posição é esse cara aqui, o b.length. Não, é o b.length menos 1, é o tamanho do array menos 1. Essa daqui é a última posição. Lembra, se é 15 menos 1, 14. A gente vai fazer, então, dessa forma daqui, para ele fazer essa decontagem, né? Vou utilizar aqui, só para a gente brincar, um do while. E agora eu tenho uma condição diferente. Eu vou decontar a minha posição, porque eu estou indo do final para o início, né? Então tem que ser maior ou igual a zero. Enquanto for maior ou igual a zero, eu vou fazendo. E eu vou decontando, vai ser menos menos, e esse cara aqui vai imprimir o B na posição que eu quero. E ele vai imprimir de trás para frente. Então, eu começo na última, no tamanho menos 1, que é a última posição, e aí ele vai imprimir a última posição, vai para a penúltima, antepenúltima, e ele vai decontando, decontando, enquanto eu for maior ou igual a zero, na hora que ele se tornar negativo aqui, ele vai estourar o laço e vai acabar a repetição, né? Vamos ver aqui a brincadeira. Rodando, só para ter um controle, eu vou digitar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aí, ele fez a saída invertida. Ele imprimiu de trás para frente. Tá aí, bonitinho. Você tem os dados originais na ordem que foi inserida. Então, a ordem que foi inserida foi mantida. Então, essa sequência que a gente foi inserindo, a gente manteve. Porém, eu posso manipular, imprimir as posições pares, as posições ímpares, imprimir se o elemento, se o valor do elemento é par ou se o valor do elemento é ímpar. Posso pensar em qualquer coisa desse tipo, né? E aí a gente tem essa única diferença. O que a gente fez até agora? Mexer com vetor? Não, a gente mexeu com laço, né? O nosso problema, por enquanto, ainda é laço. Não mudou nada. Todo mundo fica triste por causa do vetor, mas quem é o vilão é o laço. Então a gente viu aqui que dá para usar um do while, a gente pode usar um while, pode usar um for, tanto faz. A gente só tem que lembrar que a última posição é o tamanho menos 1. Se a gente lembrar disso daí, a gente não terá problema, porque se você só colocar aqui o tamanho, ele vai estourar o teu array, vai gerar exceção, o array index out of bounds, outbounds, né? E isso daí sempre vai te perturbar. E é normal, não se preocupa. Essa exceção é uma exceção que vive com a gente, sempre. Então faz parte a gente tentar acessar posições indevidas, é normal. A gente corrige e está tudo tranquilo.
O exercício 3 ele fala o seguinte: escreva um programa para ler um vetor C de n posições, aonde n é menor ou igual a 20, e imprimir os seus elementos. O usuário deve informar o número de posições dos elementos. Agora, eu não sei o tamanho do array. Não sei. Quem vai informar para mim o tamanho do array vai ser o usuário. Só que tem uma regra. A gente colocou uma restrição. O valor ele pode ser até 20, menor ou igual a 20. 21 não pode. Aí você pode parar e pensar assim, ué, mas você não colocou limite inferior. Qual que é o menor valor que eu posso colocar? Zero? Tamanho zero? Não, eu não posso colocar tamanho zero, porque tamanho zero não existe. Existe tamanho 1, que só tem uma posição. Então, é de 1 até 20. Então, fica claro que o menor tamanho que eu posso colocar é um elemento. Então, vou fazer uma restrição para prender o usuário para digitar entre 1 e 20. Beleza? Vamos seguir, então, para fazer aqui o exercício 3. Agora a gente já começa a colocar uma regrinha de validação. Arquivo salvar como, vamos fazer o próximo, 3. O 3 ele fala que declara um vetor C de, puxa, agora eu não posso fazer isso. Temos duas formas que a gente aprendeu. A gente pode fazer a leitura do tamanho antes, ou a gente pode simplesmente não declarar o tamanho do array agora. Não declarei o tamanho do array. Declarei o array C. Vou até fazer diferente nesse cara, só para ir variando, né? Para você não se acostumar com um e você perceber que tanto faz um ou outro. A gente tem agora posição, nem vou usar mais posição, vou usar aqui, tá? Tamanho. E aí agora eu quero ler esse tamanho. Então vou falar para o usuário, system.out.print. Vou mandar uma mensagem para ele. Entre com o tamanho do vetor. E aí o usuário vai digitar algum valor. E aí, tamanho recebe leia.nextInt. Beleza, recebeu o tamanho. Só que eu tenho uma regra, né? Eu tenho uma regra de validação, que o tamanho ele tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 20. Então, se não for maior ou igual a 1 e nem menor ou igual a 20, eu vou mandar uma mensagem de erro para ele. Ou seja, se o tamanho for menor que 1, ou se o tamanho for maior que 20, vou mandar uma mensagem de erro aqui, ó, tem algum problema. Tamanho inválido. Digite um valor entre 1 e 20. Beleza. Só que, como que eu vou voltar para ler, né? Bom, para eu voltar para ler, eu preciso de um laço. Então, nossa estrutura de laço funcionando muito bem, vou utilizar um do e um while. Está aqui a nossa brincadeira. Um do e depois vou colocar um while aqui. E qual que é a condição? Bom, a condição é exatamente essa daqui. Se tiver fora desses valores, ele fica repetindo. Só que aqui eu coloquei para mandar a mensagenzinha de erro, né? Então fica bacana que ele vai ficar preso repetindo esse processo enquanto o usuário não digitar um valor bonitinho da forma que a gente deseja. Após ele digitar esse valor, então depois que validou toda essa entrada, então aqui fez toda a entrada do tamanho, eu já posso ir lá e começar a ler os meus valores? Não, não posso. Por quê? Porque nós apenas declaramos um array. Eu preciso dimensionar esse cara, eu preciso dar o tamanho dele. Que a gente viu que a gente pode pegar o nome dele
e colocar lá igual, new, o tipo dele é inteiro, int, e a gente vai colocar aqui o quê? A variável tamanho, que tem exatamente o tamanho que a gente vai utilizar, né? Que foi o que a gente leu. E dessa forma, a gente dimensiona, a gente diz qual que é o tamanho desse vetor. Após isso daí, sim, eu consigo fazer a leitura. Então, vamos fazer a leitura aqui. Entre com o número, e ele vai fazer isso daqui várias vezes. Entre com o número. Aí ele lê a posição de C lá no 0, no 1, no 2, no 3, até o tamanho que foi entrar, que entrou, né? Que o usuário entrou. Depois que ele leu os valores, a gente vai imprimir. E ele pede para fazer alguma coisa especial? Não, simplesmente entra com os números e a gente vai mostrar só para ficar tranquilo, né? Esse cara, então, eu vou começar aqui trocando, eu vou usar um for. Então, vou colocar isso daqui, eu vou apagar, a gente não vai usar. Vou usar um for para ficar bonitinho, saída invertida. Ao invés de utilizar dessa forma, for int i começando em 0 e menor que c ponto seu tamanho, length, e mais. E aí eu vou mandar imprimir aqui o i e o c. Isso aqui já não vai ser mais necessário, também não é mais necessário. E aí acabou, ele vai fazer a impressão, tudo bonitinho. Então ele vai imprimir todos os elementos. Saída não é mais invertida, né? Saída normal. Vamos ver o que acontece agora. Compila, roda, maximiza. Agora vamos ver o seguinte: entre com o tamanho 0. Não, tamanho inválido. Digite um valor entre 1 e 20. 21. Cara, você não está entendendo. Entre com o valor, né, entre 1 e 20. 50. Não, só entre 1 e 20. Como o Cristóvão é esperto, 5. Aí agora entre com o número. E aí eu digitei lá 5 números e ele imprimiu os 5 números digitados. Tá, beleza. E se eu quisesse agora mais números, né? Eu posso? Posso. Até o limite de 20 eu posso. Então, quero 19 números. E prontinho. Digitei aqui 19 números. Tá lá, lindo, maravilhoso. E funcionou. Nesse exercício, então, a gente teve uma variável para armazenar o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos que eu quero que tenha dentro do meu array. Posso declarar ele assim e depois fazer aqui embaixo o dimensionamento. Declaro o array e depois eu dimensiono. E uma coisa interessante, só para vocês verem, né? Eu poderia declarar assim, né? Posso, porque é tudo inteiro, não tem problema nenhum. Neste caso específico, não devo de colocar o abre e fecha colchetes aqui. Porque se eu fizer isso, eu estou declarando dois arrays, um chamado C e outro chamado tamanho. Por isso, nesse caso, eu tenho que fazer isso daqui. Estou declarando um inteiro C array e um tamanho do tipo inteiro. Um array C do tipo inteiro, uma variável tamanho do tipo inteiro. Aí eu posso fazer uma declaração na mesma linha sem problema nenhum. Então, tem essa característica aí que a gente pode aproveitar nesse momento. Alguma dúvida? Pergunta? Por enquanto tá tranquilo, senhor. Maravilha. Quando começar a fazer que vai surgir as dúvidas. Com certeza. E isso daí que vai ser legal. A dúvida não é um problema. Na verdade, é o caminho da solução. Se você não tiver dúvida, ou você não sabe nada, né? Literalmente não sabe absolutamente nada, por isso você não tem dúvida, ou você está sabendo tudo. Se você estiver sabendo tudo, para mim é menos ruim. Mas se você não estiver sabendo absolutamente nada, eu fico muito triste. Então, dúvida é algo legal. Então, eu gosto de dúvidas. Quer dizer que você está estudando e você está, né,
se esforçando para aprender e é o processo de aprendizagem, faz parte. Vamos para o exercício 4, então. Escreva um programa para ler um vetor D de n posições, onde n é menor ou igual a 20 e imprimir os seus elementos, idêntico ao outro. Só que agora o usuário deve informar o número de posições e os elementos, idêntico ao outro. O programa deve validar a quantidade de posições, não permitindo que o usuário forneça um valor inválido. É exatamente igual ao outro. Acho que eu me adiantei. Eu já validei exatamente igual ao outro. Vou pular esse aqui, beleza? Senão a gente chove no molhado. Vamos lá fazer o 5, então. Escreva um programa para ler dois vetores de dimensão n. E esse n é menor ou igual a 15, mas tem que ser maior ou igual a 1. E calcular a soma entre eles, gerando um terceiro vetor de mesma dimensão. Então, você vai pegar quem está na posição 0 de um e quem está na posição 0 do outro, soma esses dois valores e joga em um terceiro vetor. Então, você vai fazer esse esquema para somar, beleza? Vamos fazer, então, o 5. Ele lê 2 e gera um terceiro de tamanho menor ou igual a n. Vou dar um arquivo salvar como. Esse cara aqui será agora não o 4, será o 5, porque o 4 é exatamente o que a gente fez já. Beleza, estamos fazendo 5. Ele fala para criar 3 vetores de tamanho menor ou igual a 15. Legal, então eu vou pedir para o usuário entrar com tamanho. E dessa vez eu vou fazer um processo diferente, né? Vou colocar aqui para você ver eu declarando depois, né? Entre com o tamanho do vetor. Vou falar aqui, por exemplo, só para ficar diferente, né? Quantidade de notas, quantidade de alunos. Entre com a quantidade de alunos. Estava escrito errado, tem um O ali em algum lugar. Entre com a quantidade de alunos. E aí vai ver lá o tamanho do vetor. Agora a gente limitou a 15, então aqui é 15 e aqui é 15. Beleza. O tamanho tem que ficar entre 1 e 15. Não vai mudar, né? Quantidade inválida, digite um valor entre 1 e 15, beleza, ficou. Agora a gente vai fazer a declaração aqui, ó, int, e aí eu vou fazer aqui, ó, array. Eu vou chamar de nota 1 para o primeiro, vírgula, nota 2, new int, tamanho e soma. New int de tamanho. Declarou todo mundo do mesmo tamanho. Viu que eu coloquei vírgula, né? Eu posso fazer a declaração e já instanciar? Posso. Ele vai funcionar isso aqui? Vai, tranquilo, numa boa, sossegado. Agora, eu vou pedir para ele entrar com a nota 1 de cada um dos alunos, né? Então, para entrar com a nota 1 de cada um dos alunos. Entre com a nota 1 da primeira avaliação, com a nota da primeira avaliação dos alunos. Ficou lá bonitinho. Um texto para ele poder saber o que está fazendo. E aí aqui a gente vai ler nota 1. E aí a gente vai fazer aqui aluno. E aí para ficar aluno 1, aluno 2, aluno 3, porque não existe aluno 0 para quem estiver entrando, né? A gente vai fazer isso daqui. E mais um, só para poder aparecer a referência certa. E aí a gente vai colocar aqui nota 1. Vamos ler todas as primeiras notas, toda a primeira nota dos alunos. Então, o processo vai ficar assim. Vou mandar uma mensagem e depois, para cada aluno, eu vou ler a sua primeira nota. Beleza, terminou. O que eu vou fazer?
Vou repetir esse processo para ler a segunda avaliação, a nota da segunda avaliação dos alunos, né? Então, vai ficar aqui a segunda nota. E aí, a gente vai ler da segunda. Pronto. Bonitinho. E aí, a gente passou por todo mundo aqui. Agora, a gente quer ver a soma dessas notas. Soma das notas. Soma da nota 1 com a nota 2 de cada aluno. E aí a gente vai mostrar a soma da nota 1 com a nota 2 de cada aluno. E para ficar uma saída um pouco melhor de ser vista, né? Vou colocar dessa forma. E aí eu vou colocar aqui a referência, aluno 1, e aí eu mostro a soma da nota do aluno 1. Então, a gente vai pegar aqui e fazer soma na posição de I, recebe nota 1, também na posição de I, mais a nota 2, também na posição de I. Todos no mesmo índice, né? Para a gente fazer a soma. E aí ele vai somar, vai jogar em soma. E aí depois eu vou pegar e mostrar aqui a soma. Só que para ficar um pouco melhor, para a gente enxergar, eu vou colocar aqui aluno e aquele esqueminha de fazer aqui o I mais um. Só para ir a gente vendo a nota de cada um dos alunos, né? E aí fica legal que a gente consegue passar aí todas as referências, eu acho que vai ficar interessante. Vai mostrar aluno 1, qual que é a nota, aluno 2, qual que é a nota, aluno 3, qual que é a nota. Beleza, a gente consegue fazer isso daqui tranquilo. Se você quisesse, e aí eu acho que deve ter algum outro exercício, deve pedir alguma coisa assim. Aqui, estava faltando uma referência. Pronto. Tanto faz, qualquer um deles vai dar o mesmo tamanho, né? Então, não importa qual. Se você quisesse, por exemplo, validar a nota do aluno, você pode. Como que você faz? Coloca um do while, por exemplo, aqui dentro. Então, para cada um desses, você coloca um do antes da leitura e um while depois. E aí amarra na faixa de valores que você quer ler. A gente pode fazer isso, né? Por exemplo, vamos imaginar, né, que a nota 1 vai de 0 até 4. A gente não está tirando média, a gente está acumulando, né? Então, nota 1 vai de 0 a 4. Se for isso daqui, eu consigo fazer essa validação? Consigo. Eu venho aqui e vou colocar lá um do. Vamos colocar isso aqui mais para dentro. Fechou aqui, a gente coloca um while. E aí a gente vai colocar aqui, o que, que eu preciso para que isso daqui repita? Se o cara digitar um valor entre 0 e 4, é uma nota certa, tá tudo tranquilo. O problema é se não for. Então, se a nota 1 na posição de I, se ela for menor que 0, ou se a nota 1 na posição do I for maior que 4, ele vai repetir esse processo daqui. Ele não vai pedir nada, mas ele vai ficar repetindo. Já está validando. E a gente pode imaginar aqui o mesmo procedimento, né? Então, colocar aqui um mesmo procedimento. Vamos ver aqui o mesmo procedimento. Vamos lá. A nota 2 vai de 0 até 6, chegando no máximo em 10. Então, somar a nota 1 com a nota 2 vai ter que dar 10, e é isso daí que a gente vai ter de nota.
Então, beleza, vou colocar aqui um do, abro uma chave, coloco esse cara para dentro, esse outro também, fecho a chave do do, coloco o while, a minha condição. Minha condição, que nota 2, na posição desse i, tenha que ser menor que zero, menor que zero, para ele repetir, ou se a nota 2 na posição de i, se ela for maior que 6. Qualquer coisa que seja menor que zero ou maior que 6 fará com que eu peça novamente a mesma entrada. Com isso daí, ele vai poder ter no máximo uma nota 10. E aí a gente vai fazer aqui a nossa impressão de saída bonitinha, né? Então vai ficar aqui a nossa impressão de saída bonitinha. A soma de nota 1 com nota 2 não passará de 10. Então a gente ficou aí com uma nota de 0 a 10. Vamos ver se essa brincadeira aqui funcionou? Compila lá o programa, tudo bonitinho. Roda o programa. Vamos maximizar isso daqui. Entre com a quantidade de alunos. Eu vou colocar pouco para a gente ver. Vou colocar lá 4 alunos. Entre com a nota da primeira avaliação dos alunos. O aluno 1, ele tirou 10. Não. O aluno 1 não tirou 10. O aluno 1 não pode tirar 10. A primeira nota é de 0 a 4, então vamos supor, tirou 4. Opa, agora sim ele leu o número 2. O número 2, ele tirou 3. O número 3, ele tirou 2. O número 4 tirou 0. E aí, vamos lá. A segunda nota, mesma coisa. Ah, esse cara tirou 10. Não, ele não tirou 10. Volta para pedir a nota. Ah, tirou menos 1. Não tira valor negativo, né? Então, eu vou colocar aqui que, já que ele foi bem na primeira, ele relaxou e não conseguiu tirar muita nota na segunda. Ele tirou 3. Já o outro, ele se dedicou e conseguiu tirar lá sei lá, um 4. Agora, o outro continuou meio fraquinho. Aí tirou um 2. E o último aluno, ele foi, colocou o nome na prova, o professor ficou com dó e deu 1, porque ele conseguiu acertar o próprio nome. E olha só, então, quais são as notas finais dos alunos. O aluno 1 ficou com 7, vamos ver. Ele teve 4 mais 3, 7. O aluno 2 também ficou com 7. O aluno 2, ele tirou 3 e depois ele tirou 4. Ficou com 7. O aluno 3 ficou com 4. Ele tirou 2 e depois tirou mais 2. Realmente, ficou com 4. E depois o aluno 1, ele tirou 0 e 1. Ou seja, 1 de nota final. Então a gente consegue fazer essas amarrações. Ah, eu quero dar uma mensagem de erro. Quer dar uma mensagem de erro? Vamos colocar um if aqui. Então, um if, e aí você vem e coloca a mesma estrutura. If, se for isso aqui, mensagem de erro. System.out.println, nota inválida, entre com um valor entre 0 e 4. E aí falou, perfeito. Fazer agora a mesma validação, só que agora a gente vai mudar a regra. Agora a regra é essa daqui. Beleza, nota inválida, entre com um valor entre 0 ou 6. Legal. Compilando nosso programa agora, rodando. Olha só como que ficou bacana. Agora, se eu entro lá, o cara a gente vai ter lá os nossos 5 alunos. O primeiro aluno tirou 10. Não, nota inválida, é entre 0 e 4. Ah, tá, então quer dizer, ele tirou 4, ele tirou 100% da nota. E aí você consegue falar lá, ele tirou uma nota negativa. Não pode, tem que ser entre 0. Então você começa a colocar lá os valores, ó. E aí fica bem interessante para a gente. Não pode, tem que entrar com valor válido. Então, tá aí, bonitinho para a gente ver. A gente faz aí a impressão, tá funcionando. Nossa brincadeira.
A gente não precisa montar tudo sendo validado logo de primeira. A gente poderia só ter feito o laço para entrar com as notas. Aí depois a gente fez a validação. Depois a gente colocou uma mensagem de erro. Você está montando passo a passo. Você não precisa montar de uma vez. Montar de uma vez dá muito trabalho. Pensa passo a passo. Faz o laço acontecer. Fez o laço acontecer, leu todas as notas, li. Beleza, quer validar? Põe um esquema de validação. Colocamos o esquema de validação. Ah, mas fica estranho, porque está repetindo, eu não sei quando repete. Manda uma mensagem para o usuário. Vai lá e manda uma mensagenzinha para ele. Legal, a gente fez aí a separação e a organização passo a passo de como a gente pode fazer isso daí. E a gente tem aí essa soma ou a média ou a nota final do aluno. Aí, muito tranquilo da gente montando aos poucos, né? Você não precisa montar tudo de uma vez, é aos poucos. Eu acho que fica legal esse esquema. Dúvidas? Se não, ó, só da hora aqui, ó. 6. Escreva um programa para ler dois vetores de dimensão n menor ou igual a 15 e comparar os elementos do primeiro vetor com o segundo e informar a posição em que os elementos são iguais. Então, eu vou continuar o processo, vou ler dois vetores, li os dois vetores. Agora, eu vou olhar assim, o elemento na posição 0 do primeiro vetor é igual ao elemento na posição 0 do segundo? Não, beleza. Mudo de posição nesse, mudo de posição nesse. O elemento na posição 1 do primeiro é igual ao elemento na posição 1 do segundo? É. Então, eu vou imprimir que esses elementos na posição 1 são iguais. Então, é essa a grande sacada. A gente vai utilizar aí um esquema para fazer comparação entre dois vetores. Vamos fazer aqui é o 6, né? O arquivo salvar como 6. Fizemos lá o 6, bonitinho. Agora a gente vai fazer o quê? Vai pedir para ele entrar com o valor. Ele pede que seja menor ou igual a 15. Legal. Menor ou igual a 15, a gente vai validar. Entre com a quantidade de elementos. Então, a gente tem lá a quantidade de elementos, que é o tamanho do vetor. A gente vai ter, então, aqui dois vetores. Então, vou chamar esse cara aqui de vetor 1 e o outro de vetor 2. Vetor 1 e vetor 2. Agora, a gente vai fazer a entrada dos valores do primeiro vetor. Então, aqui a gente vai ler o vetor 1. Então, vamos lá. Entre com os elementos do vetor 1. E aí, a gente vai começar a leitura do elemento. E aí, ele vai fazer lá o elemento. A gente não tem nenhuma regra, então a gente vai tirar tudo isso. Pode ser qualquer valor. Tira isso. Ó, ficou simplesinho, ó. Só ler. Esse cara aqui se chama vetor 1. E a gente lê. Foi lendo. Bonitinho. Vetor 1. Legal, fez a leitura do primeiro. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer para o segundo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso tudo aqui a gente vai substituir. Vamos colocar lá o vetor 2. Ó, vetor 2. Vetor 2. Vetor 2. Vetor 2. Beleza. Leu. Agora a gente vai comparar. Comparar os elementos do vetor 1 com o vetor 2. Vamos comparar os elementos do vetor 1 com o vetor 2. Comparando os elementos do vetor 1 com o vetor 2, a gente vai ver. Os dois são de mesmo tamanho, né? Então, tanto faz se vai no vetor 1 ou no vetor 2. Vou colocar aqui 1. E aí a gente quer verificar se eles são iguais. Como que a gente testa se alguma coisa é igual? Bem, para testar a igualdade de alguma coisa, você vai ter lá
vetor 1, igualdade é igual, né? Teste igualdade, vetor 2. Se eu quero testar, eu vou utilizar um if. Então, if, se eles forem iguais, aí beleza, vou fazer alguma coisa. Mas não dá para testar desse jeito, porque a gente já viu que string é referência. O vetor, ele gera uma referência, ele também gera um objeto, string gera objeto. String a gente não compara com igual, vetor também a gente não irá comparar com igual. E eu quero comparar elemento a elemento, então eu tenho que colocar aqui a posição. Então eu tenho que comparar a posição do primeiro com a posição do segundo. Agora sim, se tudo for igual, a gente vai mandar uma mensagem aqui bonitinha para informar o que aconteceu. Elemento, e aí a gente vai imprimir qual que é o elemento. Tanto faz de um com o outro, né? Elemento tal igual. Deixa eu só passar aqui para baixo. Elemento tal igual em ambos os vetores na posição. E aí a gente vai imprimir aqui a posição. Prontinho. Olha lá que bacana. A gente vai testar se eles são iguais, se naquele índice no vetor 1 é igual no mesmo índice no vetor 2. Se for igual, a gente pode imprimir qualquer um deles, não tem problema, porque eles são iguais. E a gente vai dizer que aquela posição dali é onde que se encontra os elementos iguais, né? Compilou. Opa, deu certo. Rodou. Entre com a quantidade de elementos. Vamos colocar lá 50. Não, tem que ser até 15. Vou colocar lá 4. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aí agora eu vou entrar com o valor 7, 8, 3 e 9. E aí ele vai comparar os dois, comparando os elementos do vetor 1 com o vetor 2. Elemento 3, elemento 3, igual em ambos os vetores na posição de índice 2, na posição de índice 2. Perfeito, certinho. Apareceu correto lá a nossa brincadeira. Comparado e a gente achou os elementos iguais. Muito tranquilo, né? É bem bacaninha de fazer esse negócio. São as estruturas que a gente vai vendo. Se você for parar para pensar, o maior trabalho não é o vetor, é o laço, né? A gente está fazendo laço, olha lá, um for, a gente tem que fazer for aqui, fazer um outro for lá, tem mais um outro laço aqui. Toda hora a gente trabalha com laço. O laço é a grande sacada. Se você entender o laço, então vetor vem que vem suave, vem que vem tranquilo. Você só precisa entender um pouquinho dele para poder adaptar para utilizar junto com o laço. Vamos então ao exercício 7. Escreva um programa para ler um vetor E de inteiros de tamanho n menor ou igual a 20, determinar e imprimir o maior e o menor elemento deste vetor. Bacana, olha só. Agora a gente vai ler aí até 20 elementos e a gente quer descobrir quem que é o maior e quem que é o menor desses elementos lidos. Então vamos montar esse cara daqui para ler o vetor E. Arquivo, salvar como, exercício 7. Exercício 7. Ele pede, então, para entrar com uma quantidade de elementos menor ou igual a 20. Então, quantidade aqui é 20. 20. 20. Beleza, entre com a quantidade de elementos, quantidade inválida, 20, e aí ele vai gerar apenas um vetor. E esse vetor vai ser um vetor E.
Então, ele vai gerar um vetor E de tamanho 20, até tamanho 20, né? Beleza. Agora ele pede para entrar com os elementos, né? Então, vamos colocar E. E. E aí, elemento 1, 2, 3, até a quantidade de elementos. Lemos todos eles. Então, isso daqui já não é necessário, que a gente só vai ler um vetor, bonitinho. E aí, agora, ele fala o seguinte. A gente precisa determinar quem que é o maior e quem que é o menor elemento. Então, vamos ver aqui. Determinar o maior e o menor valor de elemento do vetor E. Então, esse daqui é o nosso objetivo, determinar o maior e o menor valor de elementos do vetor E. Vamos, então, declarar uma variável para guardar o maior e outra variável para guardar o menor. Então, vamos lá declarar uma variável para guardar o maior e o menor. Maior, menor. Declarado. Então, a gente tem tamanho, agora a gente tem também o maior e tem também o menor. Vamos começar a fazer a comparação das coisas, né? Bom, a gente pode começar assim, pensando. Quando eu leio o primeiro número, o primeiro valor desse array, ele é maior, ele é menor, ou ele é o quê? Bem, como eu não sei quem são os demais, a primeira leitura, o primeiro valor que eu ler, ele é o maior e ele é o menor, porque não existe outro ainda para a gente comparar. A partir do segundo, aí eu consigo fazer comparações. Bom, muito interessante. Vamos escrever o que a gente falou aqui, né? A gente vai começar a nossa leitura falando assim: o maior e o menor é o primeiro elemento do array. Então, E na posição 0. O E na posição 0 é atribuído para o menor, que também é atribuído para o maior. Beleza. Então, quer dizer que o menor e o maior são os primeiro elemento. E aí eu posso começar, então, isso aqui a comparar a partir da segunda posição, do elemento 1. Posso, então, lá a partir da segunda posição. Vou fazer o laço lá no nosso array. Então, E ponto seu tamanho. E agora, o que eu quero comparar? A gente vai fazer algum teste. Se o elemento que eu estiver lendo nessa determinada posição for maior que o maior elemento que eu tinha guardado, quer dizer, então, só tirar isso aqui daqui. Quer dizer, então, que agora esse cara é o maior. Maior recebe o elemento que eu acabei de ver, porque eu quero testar o maior. Se o elemento que eu estiver lendo nessa determinada posição for menor que o menor elemento que eu já tenho guardado, quer dizer então que esse que eu acabei de ver lá nesse índice é o menor e eu tenho que guardar ele. Então, o menor tem que ser atualizado com E na posição. Maravilha! A gente vai varrer todos os elementos, descobrindo quem que é o maior, quem que é o menor. Após isso daí, a gente consegue imprimir. Maior elemento, e aí eu vou imprimir o maior. Vou colocar aqui um /n para pular de linha. E aí eu vou escrever menor elemento, dois pontos, espaço. E aí a gente vai juntar aqui com
menor. Bonitinho. A gente vai imprimir quem que é o maior elemento, quem que é o menor elemento. Compilando, sem erros. Vamos à brincadeira. Quantidade, vou colocar 4. E aí a gente vai entrar aqui com alguns valores. 4, 9, 7 e 5. O maior elemento é o 9 e o menor é o 4. Perfeito. Olha só. Ele consegue calcular facilmente. Poderia colocar um if para verificar se for o elemento zero? Posso, mas eu posso começar já atribuindo por fora e começar na próxima posição. Também é totalmente possível, né? Bem tranquilo de fazer. Aí o teste para determinar quem que é o maior e quem que é o menor. Dúvidas sobre esse? Tranquilo? Beleza. Se tiver dúvidas, só perguntar. O 8. Escreva um programa para ler 5 elementos de um vetor f de inteiros. Calcular e imprimir a soma dos elementos ímpares. Não é para somar os elementos que sejam pares. Eu quero somente saber a soma dos elementos que têm valor ímpar. Supor que o vetor poderá não ter nenhum elemento com essa propriedade e, neste caso, mostrar uma mensagem. Por exemplo, não existem elementos ímpares. Boa! Vamos começar com o processo mais simples, né? Que é criar o vetor e ler os seus elementos. Então, a gente já tem aqui que vai ser um vetor de tamanho 5, já vai ficar fixo, né? Então, é mais fácil. Vamos fazer aqui o 8. Exercício 8. Beleza, já chegamos lá no exercício 8. Agora a gente vai fazer o quê? A gente tem que criar um vetor f de tamanho 5. Então, aqui o tamanho já vai ser igual a 5. Vou fazer assim. Pronto. E aí toda essa parte de validação aqui já vai sumir. Pronto. Tá aí, criamos um vetor f de tamanho 5. Agora ele pede para calcular os elementos ímpares. Mas antes disso, a gente tem que entrar com os valores, né? Entre com os valores do vetor f, f, tananã, o elemento f, beleza, até aqui, opa, minúsculo, até aqui, minúsculo, estou colocando maiúsculo, não, minúsculo. Até aqui, beleza, ele já acabou de entrar com todos os 5 elementos. Entrou lá com 5 elementos do vetor f. Entre com os 5 elementos do vetor f. Tá aí para a gente saber. E aí ele fala o seguinte, a gente tem que calcular a soma. E aí é um problema. Por que que é um problema? Porque se fosse só para calcular a soma, era 2 palitos. Então, vou fazer aqui somar os elementos ímpares do vetor. Somar os elementos ímpares do vetor f. Beleza. Para fazer essa soma é muito tranquilo. Então, olha lá, somando os valores ímpares, né? Vou colocar lá, só para ficar organizadinho, né? Somando os elementos ímpares do vetor f. Perfeito, vamos começar a brincadeira. Vou fazer aqui, então, ele começar em 0. Esse cara daqui vai ser o f. Isso aqui a gente não precisa. A gente já tem uma variável soma? Não, então vamos criar uma soma. Soma, e a gente vai começar ela com valor 0. Não tem nada dentro dela, está zerada. E aí a gente vai fazer um teste, e se esse teste for verdadeiro, a gente soma. Então, é muito tranquilo. Por quê?
Se o elemento que a gente estiver testando, nosso vetor f, ele dividido por 2 tiver resto não igual, né? Não igual a 0, ou já como é dividido por 2, pode ser igual a 1, se ele for ímpar, né? A gente vai fazer aqui soma mais igual ao elemento. E aí a gente vai mostrar aqui, ó, soma dos elementos ímpares. Tá aí a soma dos elementos ímpares. Você fala assim, tranquilo, tranquilo. Esse aqui é muito sossegado. Do jeito que tá bem tranquilinho. Aqui é F, né? Exato. Do jeito que tá bem sossegado, bem tranquilo, não tem problema nenhum. Aí você vai lá e vai digitar lá os valores. Vamos maximizar aqui para a gente ver a digitação. Coloco lá 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter que somar 1 com o 3 vai dar 4, com o 5 vai dar 9. A soma dos elementos ímpares deu 9. E aí você fala, perfeito. Joia. Só que tem uma regra. Supor que o vetor poderá não ter nenhum elemento com essa propriedade. Ou seja, pode não ter nenhum elemento ímpar. Então vamos lá. Rodando. 2, 4, 6, 8, 10. A soma dos ímpares deu 0. E aí você fala assim, então beleza. Cegado. Se der 0, vou colocar aqui, ó. If soma igual a 0, eu vou mostrar uma mensagenzinha aqui para o usuário. System.out.println não tem elementos ímpares. Se não, eu mostro aqui que teve a soma. E aí você fala, pô, fácil, beleza. Então vamos rodar de novo. Ficou tranquilão. Olha lá, então, 2, 4, 6, 8, 10. Não existem elementos ímpares. Aí o sorriso foi de um lado ao outro de orelha, né? Então, beleza. E aí a gente pode fazer uma brincadeira, um teste, né? Vamos rodar de novo para ver se realmente está tudo certo. Agora eu vou digitar menos 1, 2, 4, 6 e 1. Aí você fala a soma dos elementos ímpares deu 1. E aí você fala assim, peraí, como assim? Deu 1? Tem alguma coisa errada. Deu 1? Não era para dar 1. Porque você pegou aqui o primeiro elemento, esse aqui deu menos 1, você somando com esse daqui, teria que dar 0, né? Não deu o valor certo. Aí você fala, tem alguma coisa esquisita. Vamos testar com números negativos e vamos ver. E se eu digitasse menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5? Teoricamente, a soma deveria dar menos 9. E aí você fala, não tem elementos ímpares, mas como não? Tem um monte. Temos um problema muito grande. Vamos ver se a gente consegue perceber o que está acontecendo. Ele está fazendo alguma coisa que não está legal. Ele está fazendo alguma coisa que não está dando certo aqui na nossa brincadeira. Então, vamos verificar o que vai acontecer. O que eu gostaria de fazer? O que eu gostaria que acontecesse?
Vamos ter uma noção se está dando certo ou não. Como que a gente pode testar isso daqui? Por exemplo, isso é um exemplo, eu posso pegar e agora, dentro desse teste, né? Dentro desse teste, eu quero que ele imprima uma mensagem para indicar se o número é par ou ímpar. Se for isso daqui, ímpar. Vou colocar aqui uma setinha, né? Só para a gente ver. Ele vai ter que imprimir ímpar. E era isso daí que eu queria saber. Então, ele vai ter que imprimir o ímpar. Vamos ver agora a diferença. Rodando. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Ele não imprimiu. Compila. Roda. Terminal. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. E agora, José, me conta como que você resolve isso? Esse é um probleminha que é bem interessante. Por que que com o negativo não funciona? Ele não está imprimindo. E aí você fala, ah, mas não está imprimindo mesmo, né? Não está imprimindo. Eu falo, vamos lá então, vamos rodar. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ele fez aqui para o primeiro, para o terceiro e para o último. Ele mostrou. Então ele contou. O problema está com o número negativo ali. Então vamos imprimir aqui qual que é o valor que ele está testando, só para a gente ver. F de I. E aí a gente vai ver se é ímpar ou não é. Opa, 34. 6. Vai ficar 1 mais... Vou colocar 3 também. 1, 3. Aí, os valores ímpares. E aí você fala, tá, e se eu colocar agora um valor negativo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ele não mostra nenhum. Então quer dizer que esse negócio daqui não está dando igual a 1. E aí você fala assim, ué, mas o 1 não é ímpar? Então, olha só que beleza. Eu fiz de propósito porque eu sabia que isso aqui dava erro. Se você fizer, por exemplo, 3 divididos por 2, né? Esse cara aqui vai fazer o seguinte: 3 pode ser dividido por 2? Pode. Pode ser dividido por 2. O que que você vai colocar aqui para ser dividido por 2? Bom, o 3 tem quantos 2 dentro dele? Tem 1. Então, 1. Agora você pega 1 vezes 2 e passa para esse lado daqui, subtraindo. Então, você vai colocar aqui menos 2. E aí você vai fazer a continha. Esse cara aqui vai dar 1. Então, quando você testar esse número negativo dividido, deu 1. Perfeito? Então, deu 1 a divisão e restou 1. Porque você subtraiu, deu 1. Só que se você tivesse esse número daqui em forma de um negativo, o que, que vai acontecer? Você vai passar isso daqui para cá. Menos vai dar certinho a divisão. Só que o resto, quando ele soma, o que, que vai ter aqui? Você passou subtraindo, não passou subtraindo?
Esse cara daqui vai ter menos 2, né? Menos 2. E esse cara aqui vai dar, então, o valor menos 5. Porque é o perfil da divisão. E aí você não consegue ver. Essa é a grande complicação, porque a gente colocou que é igual a 1. E se, vou apagar isso aqui, e se eu testar se não é igual a 0? Teoricamente é a mesma coisa, né? Testando se não é igual a 0. Compilou, rodou. E aí você vai digitar, vamos experimentar, né? Menos 1, 1, menos 3, 3 e 5. E olha o problema que a gente tem. Beleza, ele identificou quem é ímpar. Será que o par ele vai dar problema? Que a gente digitou números ímpares, né? Vamos tentar aqui números negativos pares. Menos 2, 2, menos 1, 1. E eu vou colocar um 0 aqui. Ele identificou certinho. Tá, beleza. Só que ele está falando para você que não tem números ímpares. Tudo bem que a soma daqui deu 0, mas a soma dos números ímpares tinha que dar 0. E aí? Dá certo você testar, então, esse cara com soma igual a 0? A gente já corrigiu aqui. Isso aqui era algo importante de ser corrigido. Mas isso aqui dá problema. Eu não posso utilizar esse esquema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar. Eu acho que a melhor saída aqui é contar. Então, vamos contar. Vamos criar aqui um contador. Contador igual a 0. E o que vai acontecer agora? A gente não quer mais simplesmente mostrar se a soma é igual a 0, porque pode ocorrer da soma ser igual a 0. A gente quer contar para saber se teve algum elemento ímpar. Então, vou contar aqui, ó, contador mais mais. Se o meu contador for igual a 0, não existem elementos ímpares. Mas se não, ele vai mostrar a soma, mesmo que seja 0. E aí eu vou deixar essa linhazinha daqui aparecendo ainda, depois a gente tira ela. Compilou, rodou. Por exemplo, colocar então 1 menos 1, 2 menos 2 e 4. Ele encontrou menos 1 e 1. A soma dos elementos ímpares é 0. Deu certo. Então ele somou os elementos ímpares, bonitinho. E ele conseguiu mostrar porque ele contou duas ocorrências. A soma é igual a 0, que é diferente da gente executar algo assim. Por exemplo, 2, 4, 6, 8 menos 4. Não tem elementos ímpares. Então, está correto. A soma continua dando igual a 0, que a gente sabe, mas não tem elementos ímpares. Perfeito. A gente consegue ver isso agora. Então, tomar cuidado com o que a gente decide utilizar para fazer os nossos testes. Por isso que é bom testar com várias e várias e várias coisas para verificar. O teste com igual a 1, eu ia escrever assim logo de início, mas eu acho que vocês perceberam que eu voltei atrás. Porque eu sei que dá problema com o número negativo por conta do esquema de ser uma subtração sucessiva, né? E aí, então, dá para fazer assim. Esse cara aqui eu vou deixar para você ver quando dá ímpar, né, para saber a soma. E aqui você utilizando um esquema de contador. Bem, eu estou falando, mas cadê a parte do array que nos cabe, né? O array se torna meio transparente. Então, o difícil do array não é o array, é o laço. Então, por isso que a lista de laços é a maior de todas, né? Por isso que eu cobro tanto e forço tanto vocês estudarem laço. Laço a gente vai usar na string, laço a gente vai usar nos vetores, laço a gente vai usar
lá na programação orientada a objeto, laço a gente vai usar na estrutura de dados, laço a gente vai utilizar lá na frente em análise de dados e inteligência artificial, tudo a gente vai utilizar. Estrutura de laço é uma das mais importantes se você entender como que funciona, porque a gente precisa navegar sobre. Então, o difícil não é o array, o difícil é o laço. Estuda bastante laço, que o array vem tranquilo e vem sossegado. Vamos dar uma olhadinha rápida nos próximos exercícios e aí a gente fica para a próxima aula, beleza? A gente parou então no exercício 8, foi esse aqui o último que foi feito. E aí começa os próximos exercícios. Escreva um programa para ler 5 elementos de um vetor G de inteiros, criar e imprimir um vetor H, tal que esse seja formado pelos elementos pares, então aqui, ó, pelos elementos pares do vetor G. Sim, você vai agora ler um elemento, ler um vetor, e vai criar um segundo com partes do primeiro. E aí, por que que isso daqui está dessa forma? Porque eu quero que você, primeiro, entre com os elementos do primeiro vetor, conte quantos deles são pares, e aí você cria o vetor com os elementos pares, porque você já fez isso com elementos ímpares no exercício anterior. Supor que o vetor poderá ter nenhum elemento com essa característica aí, nenhum elemento par. E neste caso, você mostra uma mensagem. Você não pode criar um vetor com tamanho zero por conta disso. E aí você mostra uma mensagem. Então, o exercício anterior preparou para o próximo e é sempre um esquema muito similar, né? A gente vai fazendo um e evoluindo. Escreva um programa para ler 2 vetores, PA e PB, de inteiros de 5 elementos, e imprimir os valores lidos, né? Construir outro vetor PC de tamanho 10. Com todos os elementos do primeiro vetor e do segundo vetor, você vai concatená-los no terceiro, você vai juntar. Então, você vai pegar a primeira posição do primeiro, colocar no resultante. A segunda no resultante, a terceira no resultante, a quarta no resultante, quinta no resultante. Beleza, posições iguais. Só que existe agora um vetor de mesmo tamanho que ele tem que ser deslocado e encaixado aqui, que é o tal do PB. E ele vai ter que entrar na sequência. Então, como que você vai fazer isso? O problema é vetor? Não, o problema ainda é laço. Você vai ter que ver como que você não vai zerar esse cara daqui, a contagem dele, para começar a partir do próximo, ou colocar um offset, um deslocamento, né? Escreva um programa para ler 2 vetores, QA e QB, de 5 elementos também, construir um QC de tamanho 10 com todos eles, e agora fazer a intercalação. E agora a gente intercala. O intercalar é assim, o concatenar você pega um vetor aqui, sei lá, de 4 elementos, com um vetor de 4 elementos, você coloca junto. Tornou-se um vetor de 8 elementos. Perfeito. Juntou, criou um outro vetor. O intercalar, você vai ter que colocar um elemento de um elemento do outro. Segundo elemento do primeiro, segundo elemento do segundo. Então, se você imaginar aqui, você vai fazer algo assim, ó. E aí você vai intercalar. Você vai colocar um de cada um. É uma questão de trabalho de lógica, né? Colocar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, e vai fazendo essa jogadinha daqui. Coloca um elemento do primeiro e o mesmo primeiro elemento do segundo entra do lado dele. De tamanhos iguais é tudo certo, tudo bacana. Aí vem agora os próximos, né? A gente vai repetir concatenação e intercalação, só que agora de tamanhos diferentes. E aí, de tamanho diferente, dá seus trabalhos de acertar isso daí. Só a título de curiosidade, é bom você saber isso, viu? Porque quando chegar lá no quarto semestre em estrutura de dados, a gente utiliza esse esquema, esse mesmo esquema, a gente já vai utilizar o esquema do menor maior, de intercalação, de concatenação, para a gente fazer um algoritmo de ordenação. Então, um dos mais famosos algoritmos de ordenação e mais poderosos algoritmos de ordenação que a gente tem, que é o merge sort, ele segue o esquema de intercalação. Então, intercalação e concatenação, ele usa as duas técnicas. Tem que lembrar e tem que saber fazer isso daí. Então, por isso que a gente aprende agora.
Vamos lá agora aqui, ó, escreva um programa para solicitar ao usuário a quantidade de elementos da sequência de Fibonacci. Então, quero 20 elementos da sequência de Fibonacci. Ao invés de você simplesmente sair gerando a sequência e imprimindo, agora, ao invés de já imprimir tudo, você gera e armazena no vetor. Gera e armazena no vetor. Gera e armazena no vetor. Após, você vai lá e imprime o vetor. Isso daqui torna uma coisa muito interessante. Se eu quiser imprimir do início para o final, do final para o início, agora ficou fácil. Vou lá, aquele negócio que todo mundo, nossa, eu tenho que mudar, imprimir de trás para frente, de frente para trás, nossa, que dificuldade, é trabalhoso. Não, agora você gera a sequência, quer imprimir de trás para frente, imprime do último para o início, acabou. Simples, ficou muito mais fácil. E aí a gente vem com algumas brincadeiras, né? É Fibonacci, fatorial, e aí a gente vai alternando os tipos. Agora tem um esquema bem bacana. Escreva um programa para ler um vetor Z de 10 posições com elementos fornecidos pelo usuário e colocar os elementos em ordem crescente. Ordenar. Existem vários algoritmos super complexos para fazer ordenação, mas existem várias possibilidades de você ordenar. Você tem que ir comparando, você tem que verificar. Sei lá, procura lá, o primeiro elemento, ele é menor que o segundo elemento? Se é, você não faz nada. Se ele é maior, você troca os dois de posição. E aí você roda isso daí e vai testando e vai organizando dessa forma. E vai rodando, e vai rodando. E uma hora esse negócio vai estar ordenado de forma crescente ou de forma decrescente. E aí fica muito tranquilo da gente fazer esse esqueminha de ordenação. Vai testando 2 a 2. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer. Escreva um programa para ler um vetor AB de 10 posições com elementos fornecidos pelo usuário. Para cada elemento ímpar encontrado, multiplique ele por 2, gerando assim um vetor somente com elementos pares no final. Pronto. Você está lá, entrou, gerou um vetor que tenha elementos ímpares, e aí você vai pegar e transformar os ímpares em pares. Todo número ímpar multiplicado por 2 vai gerar um número par. Então é tranquilo, uma brincadeirinha legal para a gente fazer aí para alterar. Escreva um programa para ler um vetor AC de n posições, n menor ou igual a 20, imprima ele. O usuário deve de informar o número de posições e o número de posições e o número máximo para o tamanho dos elementos. O programa deve validar a entrada e fornecer o vetor ao final, imprimir esse vetor ao final. Você começa agora colocando a validação do tamanho dos elementos também, que a gente já viu como é que faz, né? A gente tinha colocado fixo, por exemplo, das notas, né, de 0 a 4. Agora é o usuário que tem que informar qual que é o tamanho máximo. Só isso. É mais uma informação para o usuário digitar, mas tranquilo também. Não vai ter nenhum esquema. Esse daqui é nível desafio, bem bacana. Ordenar somente os elementos pares do vetor. Se você ordenou, você estava comparando todos com todos. Agora você não compara todos com todos, você só vai comparar os pares com pares. Se é ímpar, ele nem compara. Mais simples, né? Tem mais alguns aqui, mas eu quero deixar para o final, que são mais divertidos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Desafios foram criados e eu espero que vocês se divirtam resolvendo isso daí.